Ela é uma massa com bastante fibra porque tem a farinha de semente de linhaça dourada e a farinha de trigo integral, mas vocês podem trocar por qualquer outra farinha, farinha de arroz, farinha de grão de bico, qualquer farinha que vocês estejam acostumados a usar na sua casa. Inclusive, se quiser trocar a farinha de trigo branca por farinha de arroz, também funciona muito bem, e tirando a farinha de trigo integral, fica uma massa sem glúten. Então vocês podem fazer essas substituições que também vai dar certo. Eu tenho aqui um bowl e eu vou começar misturando as farinhas. Então, a farinha de trigo integral, a farinha de trigo branca e a semente de linhaça. Tenho aqui o açúcar mascavo e agora eu vou colocar o óleo de coco nessa mistura de farinhas. E agora eu vou colocar a água aos poucos. Então aqui ela ainda está seca, posso colocar mais um pouquinho de água. E agora eu vou começar a trabalhar com a mão, para facilitar esse processo. E a nossa massa já está começando a pegar o ponto desejado, tá? Então aqui eu posso ir apertando no nosso bowl para já desgrudar esse restinho de massa que tem aqui no bowl, tá? Então eu começo pegando um pedacinho da massa com a mão, abro um pouquinho, vou pegar mais um pouquinho, abro bem com as mãos, coloco na minha forminha e vou apertando com o dedo, tá? Essa massa não precisa de nenhum pezinho, como a gente usou na tortinha de manga. Ela não cresce o suficiente para estragar o formato dela, então você pode levar para o forno, 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Então você vê que ela é uma massinha durinha, importante também porque a gente tem um recheio de limão, não pode ser uma massa muito porosa, senão ela vai derreter com a umidade do nosso recheio e vai acabar ficando muito mole, tá? Então repare que ela é uma massa mais durinha mesmo, tá bom? Então eu levo aqui suco de limão, já vou dissolver o açúcar demerara, coloco o creme de soja. Lembrando que o agar-agar é uma gelatina de alga marinha, não precisa dissolver em água quente, diferente da gelatina de origem animal. Eu posso simplesmente colocar água em temperatura ambiente e dissolver o agar-agar facilmente, sem dificuldade nenhuma, tá? Continuo mexendo mais um pouquinho até ele levantar a fervura. Vou colocar a castanha de caju crua no liquidificador. Coloco metade aqui. Esse é o momento que a gente pode colocar mais água. Vou colocar o restante do nosso creme, que já ferveu, para bater o resto. Vou colocar num potinho para vocês verem como que ele tá, como que tá a textura dele. Que ele já ficou na geladeira. Vou mostrar como que ele tá diferente agora. Ele tá super durinho. Ó, você vê que eu coloco a colher e ele tá super duro, tá? Então, é com esse creme que eu vou rechear a nossa tortinha. Então, o creme já tá pronto. E a gente pode partir para a parte que eu diria que é a mais diferente dessa aula, que é o merengue de água de grão de bico. Então vamos começar a nossa receita de merengue de grão de bico. E eu vou para a batedeira, vou levar
a água do cozimento do grão de bico. Vale lembrar vocês que essa receita demora um pouquinho para ficar pronta, tem que ter bastante paciência e uma batedeira que aguente bater aí pelo menos de 20 a 25 minutos até formar aquele merengue cremoso. Então vou colocar aqui a água dentro da batedeira. Vou começar numa velocidade mais baixa e depois que ele já tiver com mais volume, eu vou aumentar essa velocidade para daí ele crescer de vez de volume. Essa é a textura dele, muito parecida com um merengue tradicional. E esse é o momento que eu vou colocar nosso extrato de baunilha aqui dentro. Vou misturar com a minha espátula mesmo. Essa quantidade já é o suficiente. Então aqui, como eu falei, é só tirar a massa da forminha de tartelete. Então, para começar, eu vou colocar o creme de limão. E aí, por causa do agar-agar, ele fica com essa textura. Então, você pode apertar bem. E vou colocar o merengue de grão de bico por cima. Esse merengue já mudou um pouquinho de textura, mas ele continua bem espumoso, tá? Eu vou colocar aqui por cima da nossa tortinha de limão. Agora, para finalizar, vou colocar umas raspinhas do limão para decorar o nosso prato. Você pode decorar também, como a gente sugeriu, com uma rodelinha ou decorar com a raspinha.